Graças a Deus. Vamos lá, meus irmãos. Peguem as vossas Bíblias. Nós vamos continuar o nosso estudo. Nós prometemos aos irmãos, quando nós começamos aqui as nossas lives, nós prometemos falar sobre todos os dons e nós iremos cumprir. E eu quero que você abra a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 9. Aí também pode ir colocando lá na tela, né? Para os irmãos acompanharem. Está aí. 1 Coríntios 12, 9. Quero que cada irmão que está nos acompanhando, pegue a sua caneta, anote, porque é o ensino da palavra de Deus que traz alegria, que traz vida, em nome do Senhor Jesus. Ok? Então está aí na tela, eu vou ler aqui. E a outro, no mesmo espírito, a fé. Pronto. E a outro, no mesmo espírito, a fé. Ok? Então, nós iremos falar hoje sobre o dom da fé. Digam comigo. Mas só quem está no culto, bem forte. Vamos lá? O dom da fé. Queridos irmãos, é por demais importante, propício, principalmente nessa época, nesse tempo de pandemia, falar sobre esse dom da fé. E quero a princípio começar dizendo que esse dom da fé, ele está no campo dos dons sobrenaturais, que nós já falamos nos dons ministeriais, nós já falamos nos dons de serviços e nós estamos falando dos dons sobrenaturais. Esses dons aqui, todos vêm do Espírito Santo, mas aqui a caracterização é que esses dons, na verdade, é preciso fé para acreditar na operação deles. E eles são atemporais, eles não estão dentro de uma escala de tempo. Você não vai encontrar versículo nenhum da Bíblia dizendo que isso aqui foi para a época passada. Até que se fechasse o cânon, não existe nenhuma aprovação disso. Seja o teólogo que for, ele não tem autoridade para dizer que isso aqui era apenas para a época da igreja primitiva. Não. A Bíblia, ela não é um livro que para no tempo. É bem verdade que a Bíblia, ela tem o seu aspecto progressivo quando você lê de Gênesis em diante. Mas aqui a ênfase bíblica, na verdade, é que o Espírito Santo, ele atua em todas as épocas, em todas as gerações. E nestes últimos dias, segundo Joel 2:28, a sua ação ainda vem uma profusão grandiosa, uma ação dinâmica para com a igreja. Então, observem que o texto bíblico está dizendo: a outro, no mesmo espírito, a fé. A outro, no mesmo espírito, a fé. Deixa eu dizer uma coisa para vocês nessa oportunidade. Nós recorremos aqui ao texto original. Quando a gente fala em grego, em hebraico, meus irmãos, é porque a Bíblia foi escrita desses idiomas. O Novo Testamento foi escrito em um grego koiné, um grego comum, e o Velho Testamento no hebraico. Então tem coisas que nós precisamos voltar para esse original para entender melhor o que o autor queria dizer naquele texto. Por exemplo, aqui você tem um aspecto instrumental, você tem hétero a outro, aí você tem a palavra fé, mas aqui você tem a outro através do Espírito a fé. Então nós vamos falar sobre esse dom da fé, o dom da fé. Prestem atenção que nós vamos falar. A primeira coisa que nós devemos levar em consideração é a seguinte indagação: você tem fé? Você é uma pessoa realmente de fé? Você é um cristão realmente de fé?
Será se você alguma vez, olhe bem para mim aqui, e o irmão também que nos assiste aí, será se alguma vez você não já foi parado por alguém, ou alguém disse assim: rapaz, eu gosto do pastor fulano porque ele é um homem de muita fé? Quem já ouviu isso? Vocês já ouviram isso? Ah, eu gosto da irmã fulana de tal porque ela é uma irmã de muita fé. Eu creio que você já ouviu isso. E às vezes essas colocações, elas são tão chocantes que você mesmo entra num campo de confrontação que por vezes você pensa que você não tem fé. Às vezes você mesmo pensa que você não é crente. Alguns chegam a dizer: ah, fulano de tal, ele é um homem de uma fé tremenda, aquilo ali é que é fé. E aí você diz assim: meu Deus, eu não sou crente. Às vezes você vê uma pessoa determinando, uma pessoa falando, um pastor, uma irmã, aí você diz: oh meu Deus, eu queria tanto ter essa fé. Será se você, é só você que questiona isso? Mas eu vou mostrar na Bíblia, 3 exemplos de um dos maiores homens da Bíblia, que em momento de uma dificuldade ele também não teve fé. O primeiro é Moisés, coloca aí na tela, Números 11, verso 21, me parece que é o 21, deixa eu ver aí, vamos lá, eu trouxe só o meu texto grego aqui, mas vamos acompanhar, mas é isso. Quem pode ler? Tem aí já, porque aí fica melhor para poupando aqui a garganta. Pode sentar ali, ó. E aí pode ler ali que fica melhor. E aí os irmãos vão acompanhando. Esse homem aí, quem se lembra como era o nome desse homem? Ah, Moisés. Mas vamos lá, irmão, só quem tem boca, só quem está no culto. Culto alegre só presta com crente alegre. Quem faz culto alegre é crente alegre. Quem é esse homem aí que está aparecendo na tela, o nome dele? Leia aí, pastor, o que ele está dizendo? E disse Moisés: 600.000 homens de pé é este povo, no meio do qual estou. E tu tens dito: dar-lhe-eis carne, e comerão um mês inteiro. Pode passar. Degolar-se-ão para eles ovelhas e vacas que lhe bastem? Ou ajuntar-se-ão para ele todos os peixes do mar que lhes bastem? Isso, pode ir lá. Porém o Senhor disse a Moisés: teria sido encurtada a mão do Senhor? Agora verás se a minha palavra se há de cumprir ou não. Olha, Deus, irmão, falando que ia dar pão para comer, que ia dar carne para esse povo, aliás, carne. E Moisés disse: aonde é, Senhor, que tu vais achar carne num deserto desse para 600.000 homens? 600.000 homens, irmão, sem contar mulher, sem contar menino, dava uma população maior do que a de São Luís. E Moisés, ele nesse momento aqui, ele mostra uma falta de fé. Não é que ele estivesse negando a Deus, mas pelo olhar dele, ele achava impossível. Estão entendendo agora? E quem era esse homem aí, meus irmãos? Me diga como era o nome dele, bem forte. Moisés. Ele não era crente, não? Faltou fé ou não faltou? É porque nós temos que entender que eu sou crente, eu sou cheio de Deus, sou cheio do Espírito Santo, mas eu ainda, meus irmãos, eu não fui revestido da imortalidade. Ainda dentro de mim 2 leis. Às vezes tem hora que você tem uma fé tremenda, mas tem hora que você fica tão fraquinho que você pensa que está até desviado. Se você ler esse texto aí, você está vendo que é Moisés. E esse Moisés? E cadê esse Moisés forte? Você quer um outro exemplo? Elias, capítulo 19 de Reis. Elias era um homem de Deus ou não era? Mas ele fugiu com medo de Jezabel ou não fugiu? Cadê a fé de Elias? E será se Deus disse: olha, você não é crente, você não tem fé, você é um incrédulo? Não. Deus sabia que Elias era servo dele, mas Elias também, ele era o quê?
Ele era humano. Ele era humano. E vocês já imaginaram? Prestem bem atenção uma coisa. A igreja, eu falei de 2 homens, agora eu vou falar da comunidade de salvos. A igreja foi orar para Deus livrar Pedro. Está aí lá em Atos 12. Vamos ver isso bem aí. Atos 12, só para vocês terem uma ideia. Aí vocês podem ler, eu coloquei aqui para os irmãos terem uma ideia. Do 12, 14 em diante, coloque aí. 12 a 14, 12 a 14. Como é que diz? 12. E considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, Isso. onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de gozo não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. Isso. E disseram-lhe: está fora de ti. Ela está doida. Olha, pare bem, pastor Wagner. A igreja se reúne em oração para orar, para Deus livrar Pedro. Era toda a igreja unida. Irmão, quero revelar isso aqui. Por que eu prego dessa forma? Sabe por quê? Porque eu quero que você entenda que você é crente, que você é homem de Deus, que você é mulher de Deus, mas que você é humano. Tem hora que você falha, tem hora que a tua fé não alcança, tem hora que você não duvida de Deus, do poder de Deus, mas você não tem naquele momento aquela fé poderosa. É assim ou não é? Eu estou mostrando na Bíblia. Olha Moisés. Vocês sabiam que Moisés não entrou na terra prometida? Foi por causa daquilo ali? Ele mostrou uma incredulidade. Ele disse: Senhor, aonde tu vais arrumar carne para tanta gente? E olha que ele já tinha visto muitos milagres. O outro exemplo é Elias, que é um homem que desafia, mas ao mesmo tempo foge. E agora a igreja todinha se reúne para ir orar. Meus irmãos, vamos fazer um culto aqui para Deus soltar o Pedro. Vamos lá, todo mundo orando. Queremos toda a igreja em oração. É mulher, é menino. Eu só vou deixar uma mocinha lá na porta para vigiar, mas o resto é em oração. Aí quando Pedro bateu na porta, olha, a igreja se reuniu para orar. Quando Pedro bateu na porta, aí a menina que ouviu a voz e conheceu, ela correu e disse ao dirigente do culto: o Pedro está lá na porta. O que foi que o dirigente disse? Tu tá doida, menina? E aí, cadê? Será que eles não tinham fé? Eles estavam orando para Deus soltar. Sabe por que Deus opera? Ele opera é porque quando você, mesmo na tua pequenez e na tua falha, busca Ele, Ele te entende e Ele te dá vitória. Você tem que entender isso, meu irmão, porque às vezes tem irmão que até ele é apegado com outras pessoas. Aí eu vou me encostar perto do fulano, porque fulano é um homem de mais de fé. A irmã fulana de tal é uma mulher de mais de fé. Não existe isso. Todos nós que estamos aqui na igreja, que somos crentes, nós temos fé que Jesus é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, que Ele nos salvou, que Ele nos redimiu. Quem crê nisso, diga glória. Mas todos nós aqui cremos em Jesus, temos fé, mas tem hora que nós somos fracos. E a Bíblia diz que o poder de Deus, está lá em 2 Coríntios 12, se aperfeiçoa onde? Na fraqueza. Moisés revelou o momento de fraqueza. Elias revelou o momento de fraqueza. E a igreja todinha que foi orar manifestou também um momento de fraqueza. Então estou fazendo essa introdução para que você nunca coloque na sua mente que o irmão fulano de tal é uma pessoa que tem uma grande fé. Isso não existe. Isso não existe. Todos nós temos fé. Agora, essa grande fé tem momentos que Deus nos usa para ela. É isso que eu quero explicar para os irmãos. Tem momentos. Isso eu estou dizendo para que você não ande atrás de irmã de oração, não ande atrás de irmã de oração, de irmão de oração. Pedir oração é uma coisa. Agora, confiar na fé do outro irmão, na fé da outra irmã, aí é outra coisa. Deus é contra isso. Tu tens que desenvolver a tua verdadeira comunhão com Deus, crer nele e viver para ele. Quem acredita assim, diga glória a Deus.
Então pronto, então vamos lá. A primeira coisa, se der para escrever aí você pode colocar. Primeiro, definição da palavra fé. Quando você chegar em sua casa, pegue um dicionário e procure entender o que é fé. Todo dicionário da língua portuguesa vai dizer que a fé, ela é uma dos 3 pontos ou das virtudes doutrinais: fé, esperança e amor. Qualquer dicionário do português vai dizer que a fé se trata de uma doutrina religiosa que envolve esses 3 pilares: fé, esperança e amor. Vai dizer que fé é fidelidade, fé é compromisso, vai dizer que fé é a afirmação em alguma coisa. Então você tem uma definição trivial, corriqueira, de um dicionário qualquer que define a fé dentro de um elemento da perspectiva humana. Ainda que eles falem em doutrinas religiosas, mas eles não vivem a fé aqui na sua essência. Eles falam que a fé é garantia, que a fé é lealdade, que a fé é a crença em algo. É assim que um dicionário define a palavra fé. Você abrir, você vai dizer: fé é isso aqui, é garantia, é uma confiança, é uma lealdade, é uma doutrina de uma igreja. A fé é uma crença fervorosa. Então, nós podemos dizer que todo ser humano na terra, ele vive porque ele tem fé. A fé é a crença em alguma coisa. Não existe ninguém nesse mundo sem fé. Não existe. Por exemplo, quando você acredita que vai chegar em casa, é fé. Você acredita que vem chuva, é fé. Você acredita que vai passar na prova, é fé. Você acredita que o seu negócio amanhã no banco vai dar certo, é fé. Você acredita que o amigo que prometeu um dinheiro para trazer amanhã e você espera nele, é fé. Todo mundo nesta terra tem fé. Ninguém vive sem fé. Se você não tiver fé, você não tem por que viver. Então, eu vou me casar amanhã, é fé. Eu vou comprar uma casa amanhã, é fé. Amanhã o fulano de tal prometeu que se eu levar o currículo vai dar certo. Você vai porque você está com fé. Isso é fé natural. Então pronto. Eu creio no que aquela igreja diz, é fé. Eu creio no que aquela doutrina daquela igreja ensina, é fé. Então você tem um primeiro nível de fé, ok? Então essa é a fé natural. Mas nós precisamos recorrer a mais 2 aspectos para entender a fé no campo bíblico. Você tem a fé na definição bíblica e você tem a fé na definição teológica. A fé na definição bíblica, ela envolve 3 coisas. E você vai dizer bem forte comigo para nunca mais esquecer. Não é mais no dicionário, é a fé da Bíblia. Diga comigo: a fé revela a crença em Deus, em Jesus e sua palavra. Pode colocar bem na tela o versículo 15 e 28 de Mateus, só para os irmãos entenderem. Enquanto ele coloca, a segunda coisa, digam comigo: a fé, diga bem forte, a fé, ela fala de se confiar no sacrifício de Jesus na cruz para a minha salvação. Pronto. Olha lá, lê aí, pastor Wagner. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Essa mulher aí, ela não tinha fé doutrinária. Vou explicar aqui para os irmãos. Essa mulher aí não tinha fé doutrinária. Ela tinha fé no Jesus divino que curava por causa dos milagres que ele fazia. Tem muita gente que procura a igreja no Jesus que opera milagres, no Jesus que pode curar, que pode resolver teu problema. Tem muita gente que procura Deus porque diz assim: não, ele é o poderoso, ele é o eterno, ele vai me ajudar. Tem gente aí que não põe os pés na igreja, mas acredita em Deus. Sim ou não? Tem deles aqui, essa semana mesmo eu recebi um aqui.
que ele diz: pastor, eu já fui em várias denominações e eu creio que tudo dá certo. Eu creio em Deus, pastor, meu negócio é Deus. Ou seja, essa mulher aí, ela creu, ela teve fé no Jesus que operava milagres. Então, a primeira coisa, a fé no nível bíblico, ela tem 3 viés. Ela tem o viés fé em Deus como ser existente, fé em Jesus como Filho de Deus. Ok? Está aí. O segundo exemplo que eu cito aqui é a fé em Cristo na obra salvadora. Aí é diferente. Vamos colocar bem aí Romanos 1, 16, 17. E o pastor Wagner leia aí. Romanos 1, 16, 17. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então, 17. Porque nele se descobre a justiça de Deus. Isso. De fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá pela fé. Essa fé aí não é mais a fé só na crença em Deus e em Jesus. É a fé que você crê na obra salvadora de Jesus. Ou seja, é aquela pessoa que vem para a igreja e diz: eu quero aceitar Jesus, porque eu entendo que ele morreu na cruz do Calvário, pelos meus pecados, para me dar vida, para me dar direito de entrar na cidade santa pelas portas. Então, às vezes, tem pessoas que frequentam a igreja só porque querem só o Deus do milagre, o Deus soberano, o Deus criador, mas não querem o Jesus da cruz. O Jesus que morre para perdoar pecados, o Jesus que morre para termos uma vida santa. Olhe para cá, meu irmão. Não adianta você ter casa, não adianta você ter boa saúde, não adianta você dizer que ora a Deus, que é religioso, se você não tem a fé para crer que o Cristo que morreu na cruz é o Cristo que te salva. Não é assim? Você tem que crer, você tem que ter fé para acreditar que Jesus morreu para tirar os teus pecados. E a terceira fé é a fé doutrinária. Pronto, é a fé doutrinária. Eu falei quantos tipos aí, só no aspecto bíblico, vamos lá. 3, vamos lá, qual é a primeira? Fé em Deus, fé em Jesus Cristo. E a segunda fé? Fé em Jesus Cristo para salvação. E a terceira fé? Fé doutrinária. Cadê a sua Bíblia? Levante a sua Bíblia aí, pega a sua Bíblia aí. Se você tiver só a primeira fé, crê em Deus, crê em Jesus como existente, mas se você não tiver a segunda, que ele perdoa teus pecados, não vai adiantar nada. A terceira fé é que você acredita no que está escrito aí, que é palavra de Deus. Oh, glória a Deus. Quem pode levantar as mãos e dizer glória? Para mim crer, olha, irmãos, nisso aqui, para que eu creia nisso aqui, para que eu aceite isso aqui, só se eu tiver fé. Hoje a Bíblia, para muitas pessoas, é apenas poeira, tem gente aí que está usando Bíblia para ganhar dinheiro, tem líderes que estão usando Bíblia para encher a igreja, para ganhar dinheiro. Agora a Bíblia é para revelar o meu e o teu pecado. A Bíblia é para mostrar que eu preciso ser santo. A Bíblia é para mostrar que eu preciso tomar a cruz e seguir a Cristo para entrar no céu de glória. Isso aqui é a norma e regra de fé. Se você não crê nisso aqui, então pronto. Não adianta eu só ter a fé no Deus poderoso e não ter a fé no Jesus que me perdoa e na palavra que ele deixou escrito. Então esse é o nível bíblico. Vamos para o nível ou a definição teológica. Novamente eu vou usar Tyson, um teólogo, que ele diz o seguinte: ele diz que a fé, ela é entendida hoje em alguns pontos, 4 pontos. E aí você vai dizer bem forte comigo, eu vou ser rápido aqui. Digam comigo: crença. Vamos lá, só quem tem boca. Crença. Depois diga comigo: esperança, a fé e fé. Quais são as 4 que eu falei? Crença,
crença, deixa eu dizer como é a crença. Vou explicar para vocês como é a crença. Fulano de tal, ele tem muita crença. Nesse particular, a crença, ela não é fé, mas ela é um dos elementos da fé. E a crença, ela entra como um elemento intelectual. A Bíblia diz que o diabo crê que estremece, mas ele não. Ou seja, a crença lá é intelectual, ou seja, pelo intelecto, pela razão, ele sabe que Deus existe, mas ele não obedece. Então tem pessoas que manifestam essa fé como crença no seu aspecto intelectivo. Qual é a segunda coisa que eu falei? A esperança. Deixa eu dizer uma coisa, a esperança ela não é fé, porque a esperança ela tem expectativa só para o futuro. Olhe para cá. A esperança, ela é um anseio, é um anelo só para o futuro. Agora, a fé é diferente da esperança, porque a fé, ela tem que começar com o passado. Você tem que acreditar no Jesus que morreu, no Jesus que ressuscitou, no Jesus que está vivo, para ele te abençoar. Ela é passada, ela é presente e ela é o quê? Você tem fé para viver o que Jesus ensinou, mas você tem fé que brevemente ele vai voltar para levar a igreja para o céu de glória. Então a fé, ela não é esperança. A esperança, na verdade, ela é uma confiança, mas a esperança, ela depende do conhecimento da fé. Qual é a outra palavra que eu falei? A fé, não é só fé, é a fé. A fé é a doutrina. A fé é o elemento consubstancial da palavra, da fé, contido nas escrituras. É a fé. A fé é o que está aqui na Bíblia, que você crê, que você acredita, que você aceita. Coloca aí Lucas 18, verso 8, só para os irmãos terem uma ideia. E o pastor Wagner leia aí, por favor. Vamos lá. Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Olha aí. Será que vai ter gente vivendo o evangelho, vivendo a doutrina? Coloque aí Atos 6, 7. E depois 1 Timóteo 4 primeiro. E Judas, depois Judas 3. Vamos lá. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Obedecia à fé no sentido de doutrina. A igreja, ela só cresce, olhe bem para cá, meus irmãos, olhe bem para mim. Igreja não cresce só com zoada. Igreja não cresce só com festa. Igreja não cresce só com palestra teológica. Igreja cresce é quando todos procuram obedecer a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus entra, o teu viver é diferente. Quando a palavra de Deus entra como doutrina, você procura ser santo. Quando a palavra de Deus entra como doutrina, ela cresce, ela não incha. Tem igreja aí que só está inchando, só está inchando. Ela tem zoada, ela tem movimento, ela tem reteté, mas não tem doutrina, não tem palavra. E o que sustenta a igreja é a palavra de Deus. 1 Timóteo 4 primeiro, depois Judas 3. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Ou seja, nos últimos dias alguns negarão esse ensino, que é a fé, a doutrina, e vão ouvir a espíritos de demônios. Hoje tem muitos crentes que não querem doutrina. Tem crente que não vem para a escola dominical. Tem crente que não vem para um culto de terça-feira ouvir o ensino. Tem crente que não quer saber de ler a Bíblia. Ele canta um hino, ele faz uma zoadinha, ele bate um pé, ele vai para uma festinha. Tem crente que só é movido a festa, só a movimento. Mas eu quero dizer uma coisa: é bom ter festa? Sim. É bom ter alegria, movimento de Deus? Sim. Mas o que sustenta a igreja é a doutrina da palavra de Deus. Ela é o alimento, meus irmãos. Ela é o nosso sustento, ela é o nosso pão.
Então a doutrina aí são os ensinos. Coloca aí Judas 3. Leia aí, pastor. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Então preste bem atenção. Essa fé que Pedro diz, que Judas diz, que é para nós batalharmos por ela, é a fé da doutrina, é a fé da Bíblia. É a única coisa que nós devemos batalhar. Eu poderia estar aqui pregando só o receba. Eu poderia aqui estar pregando revelação ou revelamento. Eu poderia estar aqui pregando sonhos, mas a Bíblia não manda eu pregar sonhos. A Bíblia não manda eu pregar revelação, porque a revelação já está aqui. Ela manda eu pregar a Bíblia. A Bíblia não manda eu adivinhar nome de ninguém, nem placa de carro. Isso aí é para macumbeiro, para agoreiro, para feiticeiro. A Bíblia manda eu pregar o Evangelho. Está lá em 2 Timóteo 4,2. Paulo diz: prega a palavra. Coloca bem aí na tela. Me parece que é Jeremias 23, 29. Veja aí. Rapidinho, vamos lá. Só para a gente ver aqui, ver se eu não me esqueci. É isso mesmo. Lê aí, pastor Wagner. Eita coisa boa, eu gosto da Bíblia, meus irmãos. Porventura a minha palavra não é como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a pedra? Isso, pode ir, pode passar. Portanto, eis que eu sou contra os profetas, Isso. diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu próximo. Isso, pode passar. Eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que usam de sua própria linguagem e dizem, ele disse. Esse aí, qual é o versículo aí que está agora? 32. Lê o 28, bota o 28, ou 27 ou 28, volta lá. Eita coisa boa. Isso aí é o quê? 27. Vai. Os quais... Passa, bota o 28. Isso. O profeta que tem um sonho... Pronto, olha, o profeta que tem um sonho... Conte o sonho. Conte um sonho. Conta só o teu sonho, meu irmão. Deixa de estar com lorota. Irmão, ontem à noite eu sonhei. Eu tive um sonho. Eu não sei se é uma revelação de Deus, eu não sei. Eu sei que eu tive um sonho. Pronto, é só isso que tu tem que dizer. Esse negócio de vir para cá para frente, pegar o microfone e ficar pregando os sonhos, isso não é de Deus não, irmão. Porque o sonho não tem a autoridade que a palavra de Deus tem. Nós temos que pregar a... Então a Bíblia diz, o profeta que tiver sonho, faça o quê? Conte o sonho. Mas hoje o problema é que tem crente que ele prefere ouvir um sonho, um irmão contar um sonho, do que pregar a Bíblia. A igreja está cheia de gente assim. É só contando o sonho. Vai lá, pode passar. Volta lá, isso. E aquele que tem a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Pronto. Mas aquele que tem a minha... Tem gente que só prega sonho porque ele não lê Bíblia, irmão. Ele não tem palavra para pregar. É assim. Hoje tem obreiro, tem irmão, tem professor da escola dominical que não tem Bíblia. Passa o dia todo assistindo um jogo, assistindo filme, assistindo novela. Aí quando vai pregar, fica dizendo, irmão, eu tive um sonho ontem à noite. O que edifica a igreja é palavra de Deus. Só quem crê, levante a mão e diga glória a Deus. O que salva a tua vida é a fé na palavra de Deus. Tem irmão que pergunta, pastor Zé, o senhor não crê em sonho? Eu digo aqui mais uma vez, meu Pai do céu, eu fico até pensando que tem irmão que me pergunta isso. Eu creio e muito, meus irmãos. Eu já tive sonho que foi revelação para mim. Agora eu não vivo de sonho. Eu vivo pela fé na palavra. Eu creio em profecia? Eu creio que alguém pode ser usado, mas eu não vivo atrás de profeta para me falar algo, porque eu tenho a maior profecia, que é a Bíblia. Eita, irmão, vamos lá na oração da casa da irmã Chiquinha. Tem uma oração lá de meio-dia, que lá o negócio é sério, o mistério lá é tremendo.
Aí quando chega lá é pronto, é um bocado que não gosta de doutrina, não vai culto de ensino, não vai escola dominical, é só sendo contra pastor, contra a igreja, é só causando escândalo. E aí começa a oração lá. E eu sei como é isso aí, tudinho, meu irmão. Aí às vezes tem um sentado, aí ela pega aqui, homem, é isso que eu te digo, Deus tem um mistério contigo. Aí o irmão sai, opa, Deus falou comigo hoje. Olha. São profecias, como o irmão colocou aí na tela, profecias do coração e profecias mentirosas. É tipo aquela profecia, eu vejo aí na internet direto, e aí o irmão coloca, irmão foi grandemente usado por Deus. Vem aqui, pastor, vai. Vou só exemplificar aqui como é, que isso não é de Deus não, irmão, isso é profecia oportunista. Pode sentar bem, que aí tem esse negócio do corona e tem que ficar longe. Aí pronto, aí ele está aqui pregando, pregando, aí de repente ele vira para esse daqui. Aí ele vira, o Senhor está dizendo que nesses dias ele vai limpar púlpito, ele vai limpar, tem muito adultério, a profecia ela tem que ser direta. Ou ela é para a igreja ou ela é para alguém. E quando Deus usa para a igreja, ele usa direto, ele não usa meio termos. Quando ele usa, se ele usar para o pastor Wagner, ele diz o que está acontecendo e cita o nome dele. Mas há muito pregador e pregadora e profeta oportunista para mostrar que é religioso, que quer dizer que tem Deus. Aí, olha, eis que Deus manda me dizer que nestes últimos dias a casa está suja. A casa está suja, irmão, desde o dia de Moisés. Meu pai do céu, a Bíblia diz que quando Israel saiu do Egito, saiu uma mistura. A igreja nunca deixou de ter mistura. E a Bíblia diz que até no meio dos discípulos tinha mistura, sim ou não? E tinha um cão, e por que Jesus, repete, Judas, até Jesus ainda fez, foi assim, um de vocês é o diabo. E eu pergunto aqui aos senhores, será que Jesus não sabia que era Judas? Mas Jesus sabia que todos eles tinham defeito, ele deixou para cada um refletir. Então obrigado, pastor. Não existe essa. Tem muita gente confundindo doutrina com show. Aliás, profecia com show. Muito cuidado com essas coisas. Então, observem que nós estamos falando o que é essa fé. Primeiro, em um dicionário comum, no dicionário bíblico, na teologia. Mas como é que é a fé? A palavra fé do hebraico, emuná, quer dizer fidelidade, confiança e estabilidade. A palavra confiança, que aparece 152 vezes no Velho Testamento, quer dizer apoio, quer dizer estrutura, quer dizer socorro, quer dizer busca, quer dizer confiança plena. É a palavra fé. Estabilidade, emuná, é a palavra emunar do hebraico. A palavra fé, que aparece aí no texto grego, é a palavra pistis. Diga comigo, pistis. Diga comigo para você memorizar essa palavra, pistis. Essa palavra quer dizer a confiança em algo, mas eu acho interessante que no grego a palavra pits, ela fala, sabe do que? Ela diz da crença em alguém ou em algo para manter relacionamento. Olha para mim aqui, a fé não é um poder mental, a fé não é uma lâmpada de Aladim. Tem irmão que pensa que ter fé ter um problema, ele diz, eu vou já fechar os olhos bem aqui, e eu vou imaginar essa montanha sendo removida. Isso não é fé, meu irmão. Isso é poder mental. Isso não é fé. Às vezes você olha para aquele problema e nem tem fé, em você mesmo não tem nada. Aí você diz, meu Deus, eu não sei como fazer, esse negócio aí está difícil para mim, eu não sei se eu vou suportar. Oh Deus, me ajuda. Já é fé. Porque você não tem poder em nada em você, você só vê fraqueza em você e coloca a fé em alguém que é maior do que você. E essa fé, ela gera o que com esse alguém? Relaciona. Olha para cá, fé não é poder mental, fé não é energia. Fé, eu já falei, é a crença em Deus, é a crença na doutrina, é um relacionamento. Quando você diz assim, meu Deus, olha Pai, me ajuda nessa prova, eu não sei o que fazer, Senhor, meu Pai eterno, mas eu creio no que a Tua palavra diz, ô Senhor, me ajuda, Pai.
Você sabia que quando você ora assim, você tem mais fé, olha para cá, do que aquele que chega e diz assim: eu não aceito, papai. Eu não aceito. Eu tenho fé. Eu determino agora que feche. Isso não é fé não, irmão, isso é saliência. Isso não é fé não, entendeu? Isso é atrevimento. Vocês sabiam, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês sabiam, e olha para cá, tá me filmando direitinho, tá, irmão? Tá bem direitinho? Olha para cá, a igreja e os irmãos. Vocês sabiam que não existe herói? O herói, olha para cá. Eu estou preparando um artigo sobre a farsa do herói. Não existe herói, irmão. Se você pegar a história de Tiradentes, hoje o livro de história mostra a história do Tiradentes como homem da Confederação Mineira, aquele homem. Mas vocês sabiam, ele era um comerciante, ele entra naquele negócio, ele entrou quase natural para defender a questão dele. Depois do problema, é que a história falou dele como herói. Ninguém entra numa batalha para ser herói. Você entra numa crise, você não sabe nem o que é que vai dar. Você pensa que vai até morrer nela. Quando você sai dela, que aí a pessoa vai escrever sobre ti: fulano foi um grande herói. Não, a crise fez ele ser o quê? Um herói. A crise fez ele, mas ele não entrou na crise querendo ser herói. Pega a história dos homens lá no passado, todos eles. Olha para cá, na igreja não tem herói. Vamos pegar Moisés. Vocês sabiam que Moisés, quando Deus chamou Moisés, ele teve medo de ir ou não teve? Ele disse: eu não vou não, Senhor, manda outro. Deus disse assim: quem vai é tu. Ele disse: eu não sei nem falar. Olha para cá, irmão. Hoje, se eu chamasse um pastor ou um irmão e dissesse: olha, irmão, tu vai trabalhar. Ele disse: eu não vou não, pastor, porque eu não tenho fé. A primeira coisa que eu ia dizer é que ele não era crente. É ou não é assim? Aí Deus chama Moisés e diz: Moisés, tu vai libertar o meu povo. Ele diz: quem sou eu, Senhor? Eu não vou nunca. Aí ele disse: não, é tu que vai. Ele disse: eu não sei nem falar. Deus diz: não tem problema, eu vou botar o teu irmão no teu lugar para tu falar. Moisés, hoje a gente quando lê a história dele, aí diz assim: Moisés, um grande homem de Deus. Moisés era como nós, meus irmãos. Deus chamando ele e ele escapando. Moisés nunca apareceu na Bíblia. Graças a Deus que eu sou fruto da promessa. Eu sou fruto da herança de Deus. Eu venho de uma linhagem escolhida, santa, a eterna. Não existe isso. Ele era um coitado que foi desenvolver na fé, sabe como? Quando Deus chegou e disse: olha, Moisés. Aí ele olhou para Deus. Aí Deus disse: Moisés, por que clama a mim? Eu não já te chamei? Manda ao povo o quê? Pronto, ele sempre manifestou fraqueza. Não existe essa, meus irmãos. Não existe essa ideia de que você tem uma super fé. Não. Irmão, eu tenho fé que Jesus ressuscita morto. Quem tem fé aqui que Jesus ressuscita morto? Não, só quem tem, levante a mão e diga: eu creio. Quem tem fé aqui que Jesus cura de toda enfermidade? Eu tenho fé. Agora eu sei que Ele só cura quando Ele quer. Quantas pessoas não já... Eu já fui velório, que a família está chorando todinha e eu vou comigo: Jesus, eu prego o evangelho. Meu pai, levanta aquele morto ali. Levanta. Ô pai, às vezes eu até oro: Senhor, quando eu estiver pregando, levanta aquele morto. Ele nunca levantou. Não é assim? Ele nunca quis levantar. Não é problema não, meu, não, é dele. Ele é que não quer. Quando a minha mãe morreu, eu orei demais para Jesus curar ela. Antes dela morrer, eu orei para Jesus curar. E quando ela estava morta, eu ainda acreditava que Ele ia ressuscitar. Mas Ele não quer. É só quando Ele... Pronto. Eu vou ficar feito doido, obrigando Deus. O que eu não vou fazer é como alguns pregadores fazem. Pega um paralítico, aí bota ele para andar, o paralítico não anda. Aí ele bota o paralítico não anda. Segura aqui de um lado. Ele tem que fazer 3 meses de fisioterapia. Isso não é cura, meus irmãos. E a igreja ainda fica: ó glória, ó glória, ó glória. O homem eu já vi, foi muito nos púlpitos assim, olha. Aí na hora que o pregador segura ele, é porque ele ainda tem que fazer um treinamento.
A Bíblia diz que quando Pedro e João curaram o paralítico, como foi que ele entrou no templo? Pulando, meu irmão, saltando. Não existe essa. Tem muito irmão que e tem crente que ainda acredita nisso. Ok? Vamos lá. A segunda coisa, a definição de fé, nós já falamos. Fé fala de fidelidade, de lealdade, de confiança. Olha para cá. Por que eu disse que é um relacionamento? Porque às vezes tem crente aqui que ele só tem fé para Deus operar na vida dele, mas ele não tem fé para viver a doutrina da palavra de Deus. Entenderam agora? Olha para cá. Quem tem fé que Jesus cura? Aí, vamos fazer aí como os pentecostais bem avivados. Aí você diz glória. Eu pergunto, você diz glória. Quem tem fé que Jesus cura? Quem tem fé que Jesus ressuscita? Quem tem fé que Jesus vem buscar a igreja? Amém. Quem tem fé aqui para a pessoa botar um facão no pescoço e matar por causa de Jesus? Sem chiar. Ser morto. A pessoa, rapaz, tu crê nesse Jesus? Deixa eu botar esse facão bem aqui no teu cangote agora para tu morrer. E para tu segurar a conversa. Pode matar. Mata, me mata agora. Me mata porque eu quero ir para o céu. Quem tem essa fé aqui? Tem nada, às vezes só porque o coronavírus entra, aí tu já fica, onde é que está Deus? E os mártires, por que fé é fidelidade? Porque os mártires, quando alguém dizia, nós vamos matar esse crente por causa da fé, ele dizia, me mata, porque eu quero subir ao encontro de Jesus. Fé é fidelidade. Fé é não negar ele em qualquer circunstância. Irmão, olha aqui para um crente. Tem irmão aí que o ladrão entra na casa dele e diz, Jesus, onde é que tu estava? Jesus está lá no lugar dele. Às vezes minha esposa diz, ei Osel, ela diz ali para mim, mas tu é medroso. Porque não é medroso, irmão, é cauteloso, eu digo para ela. Não é medroso não, minha filha. Aí na hora que tem qualquer coisinha, ela vem logo pro meu braço. Eu estou com medo, filho. Ela chama eu de medroso, mas sabe que eu é que tenho a coragem para enfrentar. É assim? Então deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês, irmão. Olha para cá. Se der para tu botar cerca elétrica na tua casa, bota. Se der para tu botar um cachorro, bota. Porque até o teu cachorro lá é abençoado. Sabia disso? A Bíblia diz lá em Deuteronômio 28, teu jumento é abençoado, tua manjedoura é abençoada, até o teu cachorro. Vocês sabiam que quando Israel saiu para atravessar o Mar Vermelho, eles levaram foi tudo. Levaram tudo. Levaram boi, levaram cachorro, levaram bode. E é de crente abençoado. Não é a coisa que é abençoada, é por causa do crente que tem a bênção de Deus, aí tudo é bênção na vida dele. E pronto, se der para tu botar uma cerca elétrica, bota. Uma filmadorazinha para filmar o bandido de madrugada. É bom. Um alarmezinho, porque às vezes tu dorme demais. Não é assim? Tu dorme demais, sono pesado. E aí, porque o sono vem de Deus. E aí tu dorme bem. Aí tu bota aqui, na hora que o alarme despertar, é bandido, não é assim? Ô Senhor, obrigado, Pai, que esse celular despertou. É assim. Então bota, se der para botar um cachorro, bota um pitbull, outra coisa, bota ali. É assim. Agora, o que eu quero dizer para os irmãos é que Deus guarda, sim ou não? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha o quê? Pronto, mas Deus pode abençoar a casa do crente usando esses instrumentos, sim ou não? Pronto, é desse jeito. Porque tem irmão aí que na hora que o ladrão vai entrar, aí ele chama logo a polícia. Por que tu chama a polícia? Por que tu não chama Jesus logo? Hein? Se um ladrão está entrando em tua casa, a primeira coisa que tu diz assim, Jesus, desce aqui, o bandido está aqui. É assim que tu diz? Se for um medroso, ele diz, mulher, liga logo para a polícia, não é assim? Mas a polícia também é um instrumento de Deus para o bem da proteção do homem. Entenderam? Então pronto. E tu paga teu imposto é para ter isso. Então deixa eu te dizer que isso não é falta de fé. Às vezes tem irmão que pronto, irmão, você está tomando remédio? Eu pronto, a hora que eu dou uma dor de cabeça ou uma coisa, eu boto um remédio aqui. Pai Celestial, tu usa a medicina, tu dá sabedoria aos homens, e eu sei que tu tem um poder. O Senhor me curou com esse remédio, eu sei esse remédio. Em nome de Jesus, amém. Pronto. Ele me cura de qualquer jeito, porque todo remédio é tirado da natureza. E a natureza é de quem? Então pronto. Até um médico
Às vezes você está na cirurgia, é o melhor médico. Aí você diz: Senhor, amanhã eu vou estar lá naquele médico, Pai, mas eu entrego ele nas tuas mãos, usa ele. Às vezes tem médico que é o melhor do Brasil e você morre na mão dele, sim ou não? E aí tem outro que você vai que é o mesmo e chega lá, Deus te abençoa e usa ele para aquela cirurgia, sim ou não? Então pronto, confia em Deus. Então a fé, ela é isso. A segunda coisa que nós vamos falar aqui já falamos primeiro definição da palavra fé, agora vamos ao dom da fé, ok? Vamos ao dom da fé, eu vou correr aqui agora. O crente que aceita Jesus tem fé ou não tem? Por que você vem para a igreja? Porque tem o quê? Por que você glorifica a Deus? Porque você tem fé, ou seja, todo crente tem fé. Agora coloque aí Tito 1,4. Eu vou mostrar qual é a fé que todo crente tem. Coloca lá, Tito 1,4, vamos lá. Tito 1,4, lê aí, pastor Wagner. A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum. Segundo o quê? A fé comum. Marque na sua Bíblia, nunca mais esqueça isso aí. Segundo a fé comum. Isso. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Eita, glória a Deus, olha para cá. A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a... Quem foi que trabalhou a fé de Timóteo e de Tito? Paulo. Olha o que Paulo está dizendo: eu fui um instrumento para abençoar Tito e Timóteo com a verdadeira fé. Mas ele coloca aí a fé, como é que ele chama a fé aí? Comum. Vamos lá, igreja, como é que ele chama a fé aí? O que é comum? O que é uma fé comum? Me ajude aí. Aí não é fé natural, isso aí é fé de crente. O que é uma fé comum? Entenderam agora? Eu vou fazer a pergunta diferente. Todo crente salvo em Cristo Jesus tem essa fé comum? Tem ou não? Então todo crente aqui na igreja tem a mesma fé em Jesus pelo Espírito Santo? Sim ou não? Então todo crente aqui tem a fé? Essa fé comum, koinos, é a palavra grega koinos. Sabe o que quer dizer koinos? Geral, genérica. Então olha para cá, todos nós aqui temos fé. Porque no dia que você aceitou Jesus, você aceitou Ele pela fé. Então não existe essa: o irmão ali tem a fezinha velha, aquela irmã não. Se tu aceitou Jesus, a mesma fé que eu tenho, a mesma fé que você tem. Todo crente aqui tem fé. Nós temos a fé comum, a fé geral, que todo crente tem. Essa fé, eu fiz a citação aí, por exemplo, de John N. Kennedy. Ele diz o seguinte, ele diz que essa fé aí, a fé comum, é a fé que é compartilhada para todos. Então todo crente que aceita Jesus, não esqueça mais disso não. Todos têm a fé comum. Agora, tem crente na igreja que é usado com o dom da... aí é diferente. Eu tenho a fé comum, mas tem hora que o Espírito Santo usa o crente com o quê? O dom da fé. Pastor Ziel, e o que é esse dom da fé? Eu vou citar rapidinho aqui 4 teólogos. David Lean diz que o crente fervoroso, avivado, animado, que não vê empecilho, que se coloca até como mártir, ele está vivendo o dom da fé. Eurico Bergson, ele diz que o dom da fé não é a fé da salvação, de Atos 16:31. Não é a fé do crescimento do cotidiano, segundo Tessalonicenses 1:3. Ele diz que a fé, ou o dom da fé, é uma fé que vai além da fé comum do crente, em momentos de grande necessidade e de urgência. Olha o que é o dom da fé. Todos nós aqui temos a fé comum. Glória a Deus, eu creio na palavra, eu vivo a palavra, eu vivo o evangelho, é a fé comum. Agora, tem momentos que essa fé, o dom da fé, Deus concede pelo Espírito Santo para uma ocasião necessária e urgente. Eu vou dar 2 exemplos. 2 exemplos do dom da fé. Um no Velho Testamento e outro no Novo. Coloca aí 1 Reis 18:25. Depois
Atos 27, 25. Coloque aí, vamos lá, rápido. 1 Reis, vamos lá, como é que diz aí? E disse ali aos profetas de Baal: escolhei para vós um dos bezerros, e preparai o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome do vosso Deus, e não lhe ponhais fogo. Vai, passa. E tomaram o bezerro que ele dera, e o prepararam, e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Ah, Baal, responde-nos. Porém nem havia voz, nem quem respondesse, e saltavam sobre o altar que tinham feito. Olha para cá, o dom da fé. Vocês sabiam que aí Elias, eu mostrei que no capítulo 19, ele não tem coragem de enfrentar uma mulher. E no capítulo 18, o que é que ele faz? Sozinho, ele enfrenta quantos? Ele enfrenta 850 profetas. Olha para cá, irmão. Às vezes tu é crente, tu é salvo, mas tu tem uma fé que crê em Jesus, só que tu não tem o dom da fé. Às vezes tu tem medo de pregar para uma pessoa. Não é que tu não seja crente. Às vezes tu tem medo de uma situação. Às vezes tu tem medo de um problema. Não é assim? É desse jeito. É a fé. Eu já contei aqui para os irmãos que eu tenho fé, irmãos. Eu sou um homem de fé. Agora, eu vivo a fé, confiante em Deus, agora eu sou fraco. Não é assim? Aí quando eu já contei aqui que quando eu vinha de Brasília num voo, que aí o voo, aí eu fui entrando mais a minha esposa, aí o pessoal, uns já saíram chorando, dizendo: eita, a turbulência tá grande demais. Aí quando eu já entrei meio nervoso, vixe, a Derinha já estava com um vidinho de maracujina do lado dela ali, nós entramos no avião, meus irmãos, vindo para cá, para São Luís. Esse avião sacudia que nem peneira véia. No meio desse saculejo todinho, as máscaras caíram, mala caindo, aí o povo começou a gritar. Só que antes entrou uma mulher, e a mulher pertinho de mim, aí conversa vai, conversa vem, ela disse: ei, você é o quê? Eu disse: não, sou pastor, tal, e me identifiquei para ela, e tal. Na hora da crise grande, que o avião estava para cair, aí ela agarrou na minha mão: pastor, homem de Deus. Meus irmãos, a Derinha já tinha empurrado o litro quase todo de maracujina. Eu disse: deixa esse restinho para mim. Deixa esse restinho para mim. E eu taquei o resto de maracujina. Só Deus sabia como é que estava a minha mão. Uma olhadinha. E ela disse: homem de Deus. E aí, irmão, eu não podia bater fofo. Que ela me chamou de quê? Homem de Deus. Eu olhei para ela: não temas. Esse avião não cai. Mas só Deus sabe, irmão, como era que eu estava por dentro. Mas aí eu calculei, eu disse: se cair, todo mundo morre. Ela nem me vê, nem eu vejo ela, não é? Então pronto, eu estou feito. Aí pronto, e aí o avião vai. Aí pronto, quando chegamos aqui em São Luís, ela disse: rapaz, você é homem de Deus. Eu não disse? Eu sou assim, senhora. É desse jeito. Mas não, irmão, é só a misericórdia de Deus. É assim, fé, você tem que entender isso. Olha aqui, ó, enfrentar 850 profetas, não é porque ele era macho, não é porque ele tinha fé tremenda, não, é porque Deus usou ele naquela hora. Olha, irmão, tem hora que você não tem coragem para nada, mas tem hora que Deus te pega que você até diz assim: meu Deus, como é que eu entrei naquilo? Não é assim? Meu Deus, como é que eu enfrentei isso, meu Pai? É o dom da fé, é o Senhor te usando na hora necessária. Mas não existe essa. Pode ser o pastor que mais ora no mundo, a fé dele é do jeito da minha que eu estou falando aqui. Eu já fui orar por muita gente. Um dia o irmão chegou e disse assim: ei, pastor, olha aqui por mim que eu estou morto. Eu fui no hospital, visitei lá em Teresina, só o caco, só os ossos. Aí eu orei: ei, irmão, Pai do Senhor, eu nem era pastor ainda. Ô, irmão Aziel, Pai do Senhor, senhor, é porque eu pedi para o irmão, eu me lembrei que você, eu sou do Lago da Pedra, eu me lembrei que você morava aqui, eu consegui o número do pastor. Senhor, eu não quero morrer, não. E aí eu comigo aqui: tu já até é morto. Do jeito que eu vi ele, eu disse: não, olha aí, pastor, olha aí, irmão Zé. E eu disse: meu Deus do céu. Aí eu disse: esse aqui, Jesus, eu mesmo comigo, esse aqui amanhã desce o buraco. Mas eu não vou botar fé negativa no irmão, não é assim? Meu Deus, meu Pai celestial,
levanta esse homem, levanta. Mas eu orei com sinceridade, né? Levanta, o poder é teu, a glória é tua. Amém, meu irmão, creia. Aí pronto, fui embora. Da fé eu estou num lugar, aí uma pessoa puxando assim, na minha camisa. Ei, irmão Azel, eu disse, ei, está lembrado de mim? Eu disse, não, eu sou aquele homem que o senhor foi orar por mim lá no hospital. Rapaz, não acredito, rapaz. Eita, Deus grande. Ah, rapaz, Deus me usa. Aí pronto. Agora não ande roubando por aí não, que é só quando ele quer. É assim ou não é? Tem irmão que ele é usado assim numa hora, que é para uma necessidade, aí ele pensa que tem um dom. Eu já vi, foi muito. Um dia desse eu vi numa praça. Ele era até usado. Aí ele chegou, aí a mulher com o braço torto. Ele diz, Jesus vai desentortar agora. Eu estou dizendo, Jesus vai desentortar. Desentorta, desentorta, desentorta. E o bracinho dela do mesmo jeito. Aí era como a multidão era grande, ele para disfarçar, ele disse, aquela santa ali, traga ela aqui, traga ela aqui, traga ela aqui. Aí ele ficou afastando, enquanto da mãozinha. Aí sentado da mãozinha até hoje. Aí eu não faço isso. Só é bom fazer quando você sentir a autoridade de Deus e que o Senhor te mandar. Amém, irmãos? Então o dom da fé é a capacidade para operar feitos extraordinários, mas em um momento Outra coisa, o dom da fé não é teu. Ele usa, o Espírito Santo nos usa quando Ele quer e na hora que Ele achar necessário. Então, se Deus te usou em um milagre, não vá por aí marcar culto de milagre, porque Ele te usou na casa de uma irmã, ou na igreja você orou e Deus curou. Não, Ele te usou para uma necessidade naquela hora. O dom da fé é para aquele momento de crise. Coloca aí João 11, 40, vê aí, João 11, 40. Eita coisa boa, meu irmão. Eita coisa boa. O outro exemplo é que, de coragem, é que você vai lá para Atos, né? Olha aí, disse-lhe Jesus, não te tenho dito que o quê? Verás o quê? A glória de Deus. Volta bem aí, volta bem esse versículo. Aí vocês sabem do caso, as irmãs de Lázaro mandaram chamar Jesus. Não foi assim, irmão? Era uma fé tremenda, manda o homem vir, manda o homem. Quando Jesus chegou, lê aí, pastor Wagner, olha o que ela diz. Disse Jesus, tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe, Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. A mesma que manda chamar Jesus, quando Jesus chega, diz, tira a pedra. O que ela revelou nessa hora aí? Falta de quê? E eu pergunto, a falta de fé dela naquela hora atrapalhou o milagre? Porque tem pregador que fica, tem gente aqui que não tem fé, Jesus não vai operar milagre. Jesus não opera, Ele opera quando Ele quer. Essa daí ela não estava com fé não. E ela ainda fez, foi explicar para Jesus, Jesus não tira não. Já tem quantos dias? Está podre, Jesus. Aí ele chega, pode passar. Eu não já te disse, aleluia, se creres em mim, verás a glória de Deus. Faça como aquele pai, irmão. Jesus diz, tu crê? Ele diz, Jesus, me ajuda na minha incredulidade. Jesus vai, já está curado. Eita coisa boa, irmão. Eu gosto da Bíblia assim, mas esse negócio de estar botando medo em crente. Não, Jesus não vai te curar porque tu não tem fé. É nada. O Naamã tinha fé. Naamã foi se banhar no lago, é porque o homem pediu demais. Ele disse, mas meu pai, primeiro mergulho, agora Deus faz o seguinte, com um crente que é cheio de coisinha, aí ele manda mergulhar 7 vezes, só para a cara sair lameada de lama. Uma autoridade zona, aquilo era barrento. Então pronto, então deixa eu te dizer, o dom da fé é só para uma hora necessária, urgente. Há um problema, há uma crise que nós não temos solução, e de repente um crente é tomado pelo dom da fé, e ele se levanta com aquela palavra, com aquele ânimo, com aquela autoridade. É normal, irmão, é coisa natural. Olha, a Bíblia diz, Atos 3 primeiro, 3 primeiro a 11, Pedro e João subiam, aí pronto, aí quando todo dia eles iam, aí um paralítico disse, ei, nos dá uma esmola aqui, dá uma esmola, olha o pobrezinho. Aí naquele dia eles sentiram a ousadia o dom da fé entrou. O dom da fé entrou. Quando entrou, ele diz, nós não temos prata, nós não temos ouro, mas no que nós temos, levanta.
E o homem levantou. Pronto. E é tão linda a Bíblia que no 4, quando o pessoal começa a se ajuntar, ele diz: não foi pelo nosso poder, pela nossa virtude que esse homem andou, mas sim pela autoridade do nome de Jesus. Então eu finalizo. Coloque aí Atos 27, 25. Olha aí outro dom da fé, da hora da crise. Leia aí, pastor. Portanto, ó senhores, tende bom ânimo, porque creio em Deus, que há de acontecer assim como a mim me foi dito. Paulo, ele ajuda todos que estavam no navio. O navio estava sem segurança. Todos achavam que ia morrer. Aí até Paulo achava. Mas aí o anjo de Deus apareceu, falou. E agora ele tem um dom da fé para animar todos que estavam ali. Às vezes nós somos aqui na igreja, todos nós somos crentes. E às vezes tem hora que a gente fica até assim: meu Deus, mas por que isso? Aí de repente Deus toma um irmão com o dom da fé e ele traz uma palavra de ânimo para nós. É isso que é o dom da... Não é teu não é tu não tem ele. Ele usa quando ele quer. Então, meus queridos irmãos, nós finalizamos aqui mostrando para os irmãos que nós precisamos desta fé em nome de Jesus. Quem crê que Deus usa assim, diga glória a Deus. Deus abençoe a todos em nome